Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de formões e regulagem de plena. Ah, e tem a dica da Paula. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos atender vários parceiros do canal que sempre nos pedem algumas dicas sobre a questão de afiação de formões e sobre regulagem de plenas. Nós vamos fazer assim uma coisa bem inicial. A partir daí vocês vão praticando, porque como tudo em marcenaria, a prática é que nos ensina. Eu vou dar assim algumas noções básicas. Eu vou falar sobre a afiação utilizando lixas e não pedras de afiar. Pedras de afiar funcionam, obviamente que funcionam, mas são caras. Lixas são R$2, R$3 cada folha de lixa que se faz uma boa afiação. A primeira questão que eu quero explicar é o seguinte: o ângulo do formão. Existem formões que vão do grau 15 até o 35. É óbvio que a gente não vai ter um conjunto de formões de 15, de 20, de 25, de 30, 35, quer dizer, obviamente que não. Então assim, ó, nós temos que mais ou menos definir bem a nossa área. Se a nossa área é marcenaria de um modo geral, a gente bota ali entre 25 e 30, tá bem, nós vamos fazer um trabalho ótimo. Se a nossa área é mais um escultórico, de madeiras macias, uma coisa mais delicada, a gente pode deixar um ângulo de 15, que vai cortar melhor. Madeiras macias. Madeiras duras vão lá para um ângulo maior. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Sempre perguntam e a gente fala e vamos falar de novo. Ah, mas como é que eu posso ter assim várias medidas de formão? Na verdade é o seguinte, gente. A gente tem formões de diversas bitolas. Começa lá em 2 milímetros e vai até 2 polegadas, dependendo muito do formão. A gente sempre diz para os nossos parceiros o seguinte: se a gente tiver um formão de 3 milímetros, por que um formão de 3 milímetros? Porque normalmente o 3 milímetros é um corte de serra. Então às vezes a gente tem que fazer uma limpeza, por exemplo, naquelas canaletas onde corre a portinha e tal, e ali eu acho que é bem legal a gente ter um formãozinho assim, para evitar maiores problemas. Um formão de 10 milímetros. Por que 10 milímetros? Porque é a nossa unidade padrão, 10 milímetros, 1 centímetro, ou seja, é aquele mais ou menos padrão. Um de 25, que é a mesma coisa, 25 seria teoricamente a nossa polegada. E um de 32, que seria esse aqui que está na minha mão. Nós podemos ter esses 4, ótimo, senão a gente elimina o de 32, deixa só até 25. Um conjuntinho de formão desses, a gente consegue fazer um trabalho muito legal. Bom, noções assim bem básicas de afiação. Esse formão aqui, quero mostrar aqui, a Paula vai chegar bem pertinho, a gente vai poder mostrar detalhe bem detalhado. Esse formão aqui é um formão inglês, formão inglês, e a Bell & Son, Sheffield, a Inglaterra. São famosos os aços dessa região da Inglaterra. Esse formão aqui, por alguma razão, quebrou a pontinha, quebrou um canto. Quer dizer, alguém botou na parede, pegou um tijolo, pegou um prego, tinha alguma coisa dessas e ele acabou quebrando. E aí a primeira providência que a gente tomou, a gente passou ele no esmeril e a gente fez o esquadro do formão. Claro que quando a gente fez o esquadro, o fio sumiu. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós não vamos usar a lixa ainda, nós vamos fazer uma coisa que é vazar o formão. O que é vazar? É passar ele no esmeril de forma que ele faça e deixe na superfície do fio do formão uma situação assim. Por que ela vai ficar assim? Porque o rebolo é redondo. Então quando eu passar ele aqui no rebolo, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, certo? Pequena, mas vai ficar assim. Isso é muito importante na hora da afiação e na hora principalmente do nosso trabalho. Eu vou explicar isso direitinho. Primeiro vamos vazar aqui esse formão, depois eu explico o resto, tá?
Então, como é que é o processo? O processo é esse, certo? Eu fixo a minha base, eu posso ter gabaritos, posso fazer um monte de coisa. Isso aí a gente pesquisa na internet, tem várias soluções, certo? E a gente vai passando, vai molhando para não destemperar, isso é importante, porque depois de destemperar e o processo de tempera é um negócio muito complicado, a gente não vai falar dele, mas a gente quer falar de uma coisa que é o seguinte, tá, como é que eu defino, então qual é o meu ângulo aqui no meu esmeril? É simples, eu pego um outro formão que eu tenho, que eu acho que o ângulo está certo, porque às vezes a gente não tem ferramenta para medir o ângulo, né? Então eu pego o outro formão que eu tenho e coloco ele aqui e regulo a base que eu tiver. O gabarito que eu tiver, regulo pelo aquele formão tipo que eu tenho. Eu encostando aqui, quando ele chegar lá no rebolo, ele vai me dar o mesmo ângulo do outro formão, certo? Aí eu faço toda essa parte de vazar, essa parte de vazar. Depois, então, que eu fiz todo o vazamento do formão, eu vou conferir aqui o ângulo de novo, vou ver se está tudo certinho e tal, o esquadro, etc. E aí eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou começar um processo de afiação a partir do uso de 3 lixas apenas. Tá? É óbvio que a gente pode ter outras. As nossas lixas, essas são lixas d'água. Elas podem ser coladas num vidro, que nem esta aqui. Essa aqui está colada num vidro. Se eu for optar por colar no vidro, eu vou usar cola de contato em spray, que é aquela que não nos deixa nenhum grumo aqui, porque se ficar um pontinho de grumo aqui, quando eu passar o formão, eu vou estragar a lixa e eu vou estragar o formão também. Então ela tem que ficar bem lisinha, por isso nós estamos usando o vidro, certo? Pois bem, feito isso, a gente vai para o processo de lixa. Nós temos aqui uma lixa 220, nós temos aqui uma lixa 600 e nós temos aqui uma lixa 2000. A gente pode colar num vidro, como eu falei, ou a gente pode usar aqui em cima do vidro mesmo, certo? Vou botar uma aguinha aqui, que é bom a gente ter aqueles sprayzinhos, né? Pra gente fazer. Então eu vou começar primeiro fazendo, dando um leve passeio com o meu formão. Então eu vou achar aqui o ângulo, achei o ângulo e vou fazer isso. O importante, gente, é que eu fique fazendo isso ao longo da lixa, para que eu não gaste tudo num lugar só. Se eu estiver usando uma pedra, vai ser a mesma coisa. Existem alguns parceiros que fazem assim. É mais demorado. É mais eficiente também. A gente acerta o ângulo dele lá e puxa. Tem outros que fazem o que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou para acertar a parte de trás do formão. Sento bem no vidro e faço a parte de trás. Isso é muito importante. Vocês viram que quando a gente não cola a lixa, ela tem um pouco de dificuldade, mas a gente faz esse trabalho aqui. Ó, fazer a parte de trás do formão, certo? E aí eu volto para cá. E aí eu troco de lixa. Depois de um certo tempo, troco de lixa. Isso é importante para que a gente vá afinando o fio. Então, troquei de lixa. Agora eu já estou com uma lixa 600. Fiz lá um tempo com a minha lixa 600, vou verificando como é que está ficando o meu fio. Faço as costas também na outra lixa para ir afinando. E vou para a lixa final, que seria a lixa 2000. Também faço a mesma coisa, coloco um pouquinho d'água ali. Ou mergulho e vou fazer assim, que ela já está. E vou fazer o mesmo processo. Aqui é quase um papel. Vocês nem ouvem o barulho que ela está fazendo aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. Certo? Terminei a fiação? Claro que não. Aqui no nosso caso aqui não, né, gente? Vocês vão ter que passar muito tempo.
Isso vai depender do formão, vai depender do aço, né? Se ele for mais duro, for mais fraco e tal. Mas o importante é a gente pegar o jeito, né? Pegar o jeito. A gente vai sempre conferindo. O que é importante aquela coisa do vazamento que eu falei, de vazar o formão, ele ficar assim? Porque ele fica, é difícil de vocês verem, mas ele fica aqui na parte do meio, fica uma espécie de canaleta. Fica uma coisinha assim. Isso é importante quando a gente está trabalhando com o formão, que a gente tem fio, o fio está aqui, aí tem uma canaleta e tem a parte de trás. Não sei se vocês vão entender bem isso, mas a parte do meio aqui do meu fio, ele é assim, em função da posição do reboco. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com ele, então eu estou lá fazendo o meu trabalho, né? E aí eu senti que ele meio que perdeu o fio. Então eu vou ter ali perto de mim uma lixinha 600, por exemplo, que eu posso, automaticamente eu vou ali e faço uma passadinha rápida. Uma passadinha rápida. Então, isso aqui que eu estou falando aqui, gente, não é um curso de afiação, tá? Entendam bem. São dicas para a gente começar a ter noção de afiação. Esse trabalho de afiação é um trabalho longo, é um trabalho demorado, é um trabalho meticuloso, que a gente tem que ir praticando. Às vezes, eu já conheci marceneiros que afiavam seus formões assim todas as semanas. E conheci outros que nunca afiavam. Alguns, inclusive, isso aí não presta, isso aí não presta, isso aí não presta. A gente ia ver um formão muito bom, com bom fio, só que a preguiça de afiar. O pessoal preferia, às vezes, ir comprar um formão novo do que afiar o formão antigo, às vezes de muito boa qualidade. Pois bem, gente, sobre formão, inicialmente é isso. Nós, se vocês quiserem, a gente volta ao tema até chegar numa coisa como quase um pré-curso, né? Porque um curso leva às vezes 8 horas, 12 horas para se fazer um curso de afiação completinho, para a gente poder ter a noção exata de todo esse trabalho. Certo, gente? Agora nós vamos falar um pouquinho, a pedido também dos nossos parceiros, sobre as regulagens das plainas. Eu vou falar da plaina seco, a plaina de madeira, e vou falar também dessa plaina de metal. Primeiro eu vou tirar daqui o meu esmeril, que eu quero fazer um pequeno exercício. Então, a primeira das plainas é essa aqui, né? A plaina formada por um ferro, uma cunha e um cepo. Essa é a principal plaina do mundo. Foi assim que a plaina começou. Então, gente, vamos colocar a nossa tabuinha aqui para a gente fazer uns pequenos exercícios. Vou colocar essa aqui para nossa tábua não cair. Bom, vamos começar então pela nossa plaina de madeira. A gente coloca ali a plaina, a gente verifica, tem pouco ferro, a gente bate um pouquinho no ferro. A gente percebe que o ferro está torto, então ele precisa ir um pouquinho para lá. Ok, um pouquinho mais para frente. E aí então a gente bate e vamos verificar. Ó, pegando muito pouco. Então um pouquinho. Ó, já pegou mais um pouco, só que aqui aconteceu um pequeno problema. Nossa plaina embuchou. Ah, mas por que está acontecendo isso? Vamos ver. Nós podemos verificar que a nossa cunha está mal feita. Só isso. Nossa cunha está mal feita. Ela entra assim, e aí o cavaco é cortado e bate aqui na ponta. Ou seja, essa cunha deveria ser arredondada. Então a cunha tem essa função, de ser arredondada para fazer
o papel da contracapa, embora possa ter ferros também com contracapa. Eu vou explicar isso depois quando eu falar dessa plana aqui, certo? Essa nossa galopa, por exemplo, parece bem regulada. Vamos ver o que ela faz? Ela está funcionando praticamente como uma desempenadeira. Nós podemos diminuir o ferro dela. Ver o que vai acontecer. Ó. Agora ela está pegando aqui e pegando aqui. Por quê? Porque ela está funcionando para tirar essa barriga aqui da nossa madeira. Certo? Então, como vocês podem ver, o nosso trabalho com as planas de madeira é um trabalho paciencioso, é um trabalho que exige minúcias, que exige um ferro bem afiado, ou seja, é um outro tipo de prática de marcenaria. É uma coisa mais oriental. Quem tiver um tempo, pesquise na internet planas japonesas e vocês vão ver concursos que acontecem no Japão, da pessoa tirar assim 40 centímetros de uma tora de madeira, com 3, 4 metros de comprimento e medir com um micrômetro, para ver a espessura da maravilha que ele tirou. São concursos, ou seja, é uma outra técnica, é um outro jeito de trabalhar. Mais difícil, mas que dá muito mais prazer. E aí nós entramos então nas planas de aço. Esta aqui é uma plana Bailey, inglesa, fabricada na Inglaterra, e plana bem antiga. A plana Bailey é considerada uma das melhores planas do mundo. Vamos ver como é que ela está funcionando? Bom, vocês viram que ela está fazendo a mesma coisa que a outra galopa. Ela está tirando aqui e ali. O que acontece aqui é o seguinte, eu vou desmontar ela para mostrar as várias posições, as várias observações que a gente tem que fazer com esse tipo de plana. Por que eu digo observações? Porque a gente está recebendo muitas planas da China. E às vezes eu mesmo já tive contato com algumas planas que nem a boca aqui é certa. A gente vai medir assim, ela está torta. Está mais fina de um lado do que do outro. Então essa conferência nós precisamos fazer. Essa é a primeira conferência que nós vamos fazer. A segunda conferência que nós podemos fazer é no solado. Nós vamos colocar uma lixa 120, 150, enfim, em cima da bancada, de preferência até 1 metro de lixa, e vamos passar a nossa plana ali, sem ferro. Vamos passar a nossa plana ali em cima, e a gente vai verificar aqui no solado dela os pontos que estão pegando mais altos e vamos fazer um trabalho de lixa ali, para que ela fique o solado perfeito. Depois nós vamos fazer o alinhamento do ferro. Esta parte aqui que é o berço aqui da colocação da lâmina, um pouquinho difícil de vocês perceberem, mas tem aqui 2 parafusos. Esses 2 parafusos são regulares. Aqui a gente pode botar mais para frente ou mais para trás. Essas planas que às vezes a gente pega vindo aí do estrangeiro, isso aqui está mal colocado, foi colocado de qualquer jeito. A gente precisa alinhar o berço aqui, onde a nossa lâmina vai ser assentada, exatamente com a boca. Não pode deixar nem para trás nem para frente. Certo? Feito isso, nós colocamos o nosso ferro. O nosso ferro é colocado aqui, isso é uma prática, a gente vai adquirindo, a gente puxa com o dedo lá e coloca a nossa alavanca aqui, ó, para prender o ferro. E aí a gente tem esse botão de regulagem aqui. Vamos experimentar primeiro como é que ela fica. Ó, não está pegando nada. Então nós vamos aqui no nosso botão, jogamos ele para o lado, essa alavanca vai fazer isso e vai empurrar nosso ferro para frente. A gente passa o dedo aqui e vê se tá. Olha lá. Nossa maravilha está grossa.
nós podemos tocar ela de volta, diminuir um pouquinho, tirar uma maravilha um pouquinho mais fina. Ó. Maravilha quase transparente. De maneira bem inicial, gente. Que foi o que nos solicitaram, os nossos parceiros. Vamos conversar inicialmente para dar uma noção desse trabalho. Porque o resto, como eu já falei, é prática. A gente vai passar uma tarde de domingo, uma tarde de sábado, com a nossa plana, com as madeiras, na nossa oficina, na nossa bancada, fazendo os testes e vendo como é que ela funciona. Certo? Pois bem, meus amigos, essa então é a primeira parte do nosso programa. Agora nós vamos ver com aquele quadro que já é sucesso aqui no programa, que é a Dica da Paula. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, para variar, não está muito organizadinho aqui, eu vou dar uma dica para vocês de uma ferramenta que o Kleber falou sobre afiação, que é o formão, e vou me arriscar a dizer que é uma das ferramentas mais usadas dentro da restauração. Foi a primeira ferramenta que eu comprei, ao menos. Eu gosto muito de formão e o Kleber tem uma variedade enorme aqui na oficina que facilita bastante o meu trabalho dentro da restauração. Mas ele é nosso amigo, mas quando não usado da forma certa, ele pode nos trazer problemas diante do uso dele. Então a gente agora vai entender como a gente faz a marcação e como a gente retira o excesso do material quando necessário do nosso furo quadrado, tá? Então, a marcação a gente faz assim. A gente usa o formão com a base reta, bem em cima do nosso risco, com a parte chanfrada para dentro. Então a gente encontra ele aqui e a gente bate. Eu vou colocar aqui embaixo que fica mais fácil para mim trabalhar. Eu não sei se vocês vão enxergar direitinho, mas não tem. Então a gente encontra a nossa marcação, coloca o formão e marca. E dessa forma a gente marca todas as laterais. Depois de marcar a lateral, a gente vai tirar o excesso, então, para fazer o nosso furo, o nosso buraco. A gente vai usar o formão desta forma, com o chanfrado para baixo. Por quê? Se a gente usar deste jeito, na hora que a gente for bater, a gente corre o risco de entrar mais do que a gente gostaria e prejudicar todo o nosso trabalho. Então a gente vai devagarinho, desta forma, e ele automaticamente faz uma alavanca retirando o material em excesso que a gente quer. Como vocês podem ver, sai. Esta é uma madeira bem durinha. E depois, sim, quando a gente tem bastante material já retirado, a gente usa o formão para acertar o nosso furo com o chanfrado para cima, tá? É só para demonstrar para vocês, é um trabalho lento. Toda vez que a gente trabalha com formão, a gente trabalha devagar, porque a gente também tem que cuidar com a forma de pegar ele e evitar deixar a mão na frente, porque a gente pode se machucar. Mas é uma das ferramentas mais usadas e eu sou apaixonada. E essa última coisa que a Paula falou, eu já falei outras vezes, mas é importante. O primeiro acidente que a gente tem na marcenaria é com formão. É uma ferramenta... O meu foi. Todo mundo, todos os marceneiros podem perguntar. O primeiro acidente é com formão. A gente vai ali, a gente acha assim, não, aqui tá bom, eu vou tirar essa casquinha aqui, escapou e pá no nosso tempo. Como o formão é super afiado, ele vai tirar uma lasca ali, ou vai fazer um cortezinho, vai sair um sangue e tal, a gente já vai, né, se apavorar. Então assim, gente, formão
com todo respeito, às vezes ele é meio que negligenciado, por ser uma coisa manual, a gente vai aqui de qualquer jeito e tal, mas isso que a Paula falou é importante, fazer a marcação com o chanfro para dentro e retirar o material com o chanfro para baixo. Isso é fundamental, certo, gente? Então esse foi o nosso programa sobre formões, regulagem de planas e, para encerrar, aquele nosso conceito aqui da madeira-prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde. Foi desanimado hoje, né? Hoje não tava bom. Gente, o dia tá horrível aqui, tá? Desanima, gente. Tá tudo nublado, tá cinza, chove, tá frio. Tá, desliga isso aí, chega de Me chororó. desculpem Vai pelo tudo isso programa aí de pro ar. hoje. Tudo isso aí vai pro ar.